Olá, boa noite, tudo bem com você? Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. E vamos fazer uma meditação a partir do versículo 22. Jesus, no início do capítulo 14, vai falar um pouco da história de João Batista. E Jesus fica sabendo, da morte de João Batista. Então ele se retira a um lugar mais deserto e vai falar que multidões seguiram Jesus aonde ele ia. E Jesus teve compaixão daquela multidão que estava à procura de Jesus. E nesse contexto vai falar que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus, através de apenas 5 pães e 5 peixes, ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. No contexto fala que havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus faz esse milagre para poder alimentar aquela multidão que estava seguindo a Jesus. Mas eu quero meditar a partir do versículo 22. Essa história da multiplicação de peixes é uma história muito bonita, mas eu quero meditar a partir do versículo 22, que vai falar depois que Jesus estava despedindo toda aquela multidão que ele havia acabado de alimentar com apenas aqueles 5 pães e 5 peixes. E assim diz a palavra de Deus, a partir do versículo 22 no capítulo 14. Acompanhe a leitura também. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia a multidão, essa multidão que ele havia alimentado. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E eles gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre, alimentando aquela multidão. E mais uma vez, Jesus demonstrando o seu poder. Jesus andando sobre a água, algo impossível para um ser humano. Mas para o Criador dos céus e da terra, nada é impossível. Então Jesus vai na direção do barco andando sobre a água. E os discípulos ficaram perplexos, ficaram aterrorizados. Claro, não era comum uma pessoa andar sobre o mar. Então eles assustaram, achando que era até mesmo um fantasma. Mas Jesus, indo à direção deles, os conforta. "Coragem, não tenha medo, sou eu, Jesus Cristo." Jesus trazendo aquela palavra de conforto a eles, porque eles estavam com medo. E Pedro, ele sabia que era Jesus, mas ele queria talvez mais uma confirmação e fala: "Se és tu mesmo, Deus, Senhor, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus fala: "Venha." E Pedro começa a andar por sobre as águas, indo à direção de Jesus. Mas algo aconteceu.
as ondas, o vento, fizeram com que Pedro tirasse o foco de Jesus. Pela fé que Pedro teve em Jesus, ele começou a andar por sobre as águas, indo até a direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ele começou a afundar. A fé que ele tinha no início foi substituída pelo medo, pela preocupação com o vento que estava atingindo aquele barco há pouco tempo, e agora ele repara, ele vê aquele vento e fica com medo. Como será que está a nossa fé diante de Jesus? Precisamos nos perguntar como está a nossa fé diante de Deus, diante de Jesus. Será que os ventos da vida têm tirado a minha fé? Têm colocado o medo, a dúvida no lugar da fé? Principalmente neste momento em que estamos vivendo, né? Essa pandemia, onde muitas pessoas estão com medo do que está acontecendo. Mas eu quero te dizer hoje, e Jesus está te dizendo através da sua palavra, não tenha medo, tenha coragem, tenha bom ânimo. Jesus vai falar em sua palavra que tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então Jesus está te dando uma palavra de conforto hoje, neste momento. Tenha coragem. Não se abale com os ventos da vida. Não deixe que o medo, as dúvidas, o desespero venha tirar a sua fé em Jesus Cristo. Você não pode ter dúvida e fé ao mesmo tempo, porque senão você vai começar a afundar. Você vai começar a deixar com que as preocupações da sua vida te afunde e te tire da direção de Jesus. Pedro estava mantendo o foco em Jesus e ele estava indo por sobre as águas em direção a Deus, a Jesus. Mas por conta do vento, ele tirou os olhos de Jesus e reparou mais nos ventos. Então eu quero te pedir, medite em Jesus, medite na palavra de Jesus. Ele está te convidando a olhar nos olhos de Jesus. Ele está te convidando para você manter a sua fé em Jesus Cristo. Não perca o foco em Jesus Cristo. Mesmo em meio a tantos problemas, a tantos ventos que venha te causar pânico ou medo, não deixe que isso venha tirar a sua fé de Jesus. Busque a Jesus, mantenha o seu foco, mantenha na direção de Jesus e Ele vai estar de braços abertos para te receber. Às vezes nos deparamos com essa mesma situação de Pedro. Às vezes nós tropeçamos, nós caímos. Tudo isso porque nós olhamos mais para os problemas da vida, ao invés de olhar para Jesus Cristo. Então, não vacile, não seja instável, assim como Pedro foi neste momento. É claro, às vezes vai acontecer de termos dúvidas em nossos corações, vai ter medos em nossos corações. Mas Jesus está te dizendo, tenha coragem, não tenha medo. Busque a mim, busque a Jesus, foque em Jesus e com certeza Ele vai te fazer um grande vencedor. Ele vai tirar o medo do seu coração, vai tirar a dúvida do seu coração e vai deixar com que somente a fé preencha o seu ser, a sua mente, o seu coração. Busque a Jesus, Ele está te convidando. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Esse é o Jesus a quem eu quero servir sempre. E esse é o Jesus a quem Ele está te convidando a servi-lo também. Que Deus te abençoe.